Bom, vamos para mais uma resolução das recomendações do Khan Academia. Então, resolução de equações e inequações. Vamos iniciar mais um teste. Então, esse aqui é um teste de unidade. Ele é composto de 9 perguntas e o tempo aproximado é de 9 a 18 minutos. Então, vamos iniciar. Para ajudar a resolução desse teste, eu vou usar um outro aplicativo, que é o quadro branco da Microsoft. Então, esse aplicativo da Microsoft ele me permite fazer a escrita com a mão livre, é uma qualidade muito melhor do que era oferecido no Khan Academia. Vamos só ajustar aqui o nosso zoom. Então vamos iniciar. Então, questão 1. Quantas soluções a equação a seguir tem? E aí nós temos as alternativas onde eu devo escolher apenas uma única resposta. Então vamos lá, fazendo a solução dela eu tenho menos 6, que multiplica x mais 7, é igual a 4x menos 2. Fazendo uma pequena correção aqui. É menos 4x menos 2. Então o exercício quer saber qual que é o número de soluções que eu tenho nessa situação. Correto? Então vamos iniciar. Encontrar soluções significa que eu estou buscando o valor da nossa variável x. Então vamos ter que isolar a variável x. Então, multiplicação. Aqui é a propriedade distributiva. Esse menos 6 ele tem que fazer a multiplicação com todos os termos da parcela, com todas as parcelas. Então eu tenho menos 6x menos, através do jogo de sinais, 6 vezes 7. Então 6 vezes 7, 42. Que é igual a menos 4x menos 2. Separando a variável, então menos 6x mais 4x, que é igual a menos 2, menos 42 mais 42. Menos 6x com mais 4x. Então aqui eu tenho menos 2x, que é igual a 40, menos 2 com mais 42. E aí, aqui não há necessidade de fazer a multiplicação por menos 1. Nada impede vocês de usar o artifício matemático da multiplicação por menos 1, mas eu particularmente prefiro fazer assim. Então eu tenho o menos 2, a operação que ele está fazendo é a multiplicação. Então a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então o menos 2 ele passa para o outro lado da igualdade, nesse caso, dividindo. E aqui eu tenho a minha resposta, que x é igual a menos 20. O exercício não pergunta o valor do x, ele pergunta quantas soluções. Nesse caso, eu já conseguiria encontrar a quantidade de soluções logo no início, porque eu consigo observar que ela é uma equação do primeiro grau. Então, equações do primeiro grau têm a sua quantidade de soluções igual a 1. Então, nesse caso aqui, exatamente uma solução. Então, resposta correta. Vamos para a próxima. Calcule o valor de b. E aí a sugestão é: reduza frações para os menores termos, nesse caso aqui é simplificações. Não arredonde sua resposta e nem usem frações mistas. Então vamos lá. A nossa equação é 30b mais 53
é maior ou igual a 18b menos 83. E aí, nesse caso, eu tenho que encontrar o valor da nossa variável b. Novamente, isolando ela. Então, eu tenho 30b, 18 que estava positivo e negativo, menos 18b, que é maior ou igual a menos 83. Então, mais 53, menos 53. Lembrando que esse processo ele acontece quando você passa para o outro lado da igualdade ou desigualdade. É sempre a operação inversa. 30 menos 18. Então, 30 menos 18 dá 12b. É maior ou igual. Menos 83 com menos 53. Então, eu tenho menos 133. E aí, 12 multiplicando. Então, b vai ser maior ou igual a menos 133 sobre 12. Só fazendo uma correção aqui, que não é menos 133 nesse caso, né? Aqui eu tenho menos 83 com menos 53 dá 136. Então, menos 136. Então, menos 136 dividido por 12. Aqui eu tenho uma simplificação. Essa simplificação dá por 12. Nesse caso, eu tenho uma divisão exata por 12, né? Vamos confirmar. Não tenho divisão exata por 12, não. Aqui eu tenho apenas uma simplificação mesmo. Então, vamos verificar qual que é a nossa simplificação. Ela dá uma simplificação por 2, dá uma simplificação por 4. Vamos simplificar primeiramente por 4. Então, b vai ser menor ou igual a menos. Então, 136 por 4. Dá 34 sobre 3. Então, está aqui. Ela não pode mais ser simplificada. Então, nesse caso, b tem que ser maior ou igual a menos 34 sobre 3. Então, vamos colocar a nossa resposta. Então, como nossa resposta tem que ser escrita dessa maneira. Então, b maior ou igual a menos 34 sobre 3. Então, quando vocês forem fazer o uso do Khan Academia, o b é uma letra, nesse caso um caractere, e tem que ser via teclado. Então, nós temos que b, e aí eu vou colocar o meu sinal da desigualdade. Maior ou igual. Então, é menos. E aqui é a forma de fração. Então, 34 sobre 3. Então, 34 sobre 3. Verificando. Então, mais uma vez, uma resposta correta. Então, vamos para a próxima pergunta. Encontre o valor de x. Encontre o valor de x sendo 2x mais 3 mais 7. 2x mais 3 maior ou igual a 7. Ou 2x mais 9 maior do que 11. Então, vamos ficar atento ao cognitivo ou. Na matemática, esse ou ele indica a união. Então, é uma operação entre conjuntos. E nesse caso, eu tenho que pegar as respostas das duas inequações e fazer a união entre elas. Então, a união das duas soluções. E nesse caso aqui, vou chamar primeiro a equação 1. A nossa equação 1 é a 2x mais 3 maior ou igual a 7. Então, 2x mais 3 maior ou igual a 7. E aí, encontrando o valor de x. Então, eu tenho que 2x é maior ou igual a 7 menos 3. Ao positivo passa para o outro lado negativo. Então, x maior ou igual.
Então 7 menos 3. Então 7 menos 3, 4. O 2 que estava multiplicando, dividindo. Então a nossa equação 1, a nossa primeira equação, eu tenho que a sua resposta tem que ser x maior ou igual a 2. Agora eu vou considerar a nossa segunda inequação. Então a nossa segunda inequação é 2x mais 9 é maior do que 11. E aí o mesmo processo. Então 2x é maior que 11 menos 9. X é maior. Então 11 menos 9, 2, dividido por 2. Então x vai ser maior, 2 dividido por 2, 1. Então a nossa solução da equação 2, x é maior que 1. E agora eu tenho que fazer a união entre essas duas soluções. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar a solução da primeira equação. A minha primeira equação é o x tem que ser maior ou igual a 2. Então eu tenho os números 2 e 1. Esses aqui são os meus extremos. Então o número 2 ele é maior do que 1, ele tem que estar à direita de 1. Então vou posicionar o 2 aqui. Como a minha resposta tem que ser maior ou igual a 2, o meu intervalo fechado em 2. E são números maiores. Então essa daqui é a nossa solução 1. Vamos para a solução 2. A nossa solução 2, ele fala que o x tem que ser maior do que 1. Então, número 1, ele é menor do que 2, então ele tem que estar à esquerda de 2. À esquerda de 2. Então, vamos localizar aqui o número 1. E o x, ele tem que ser maior do que 1. Só que como ele é apenas maior, o nosso intervalo tem que ser aberto. O 1 não faz parte, ele está somente como limite. Então ele é maior do que 1. E aí, vamos encontrar a nossa resposta. A minha pergunta é a união. Então eu tenho que fazer a união da primeira inequação com a segunda. Então, a união entre 1 e 2. Nesse caso, vamos descer os dois extremos. Lembrando que ele é aberto em 1 e é fechado em 2. E aí a minha resposta, como é união, eu vou juntar as duas, tudo em uma só. Então eu vou começar daqui, desse caso do 1. Vou passar por 2 e vou continuar. Então a minha solução, a minha resposta nesse caso aqui é esse intervalo. Exatamente esse intervalo. Então esse intervalo, ele pode ser escrito como sendo x tem que ser maior do que 1. Então x maior do que 1. E aí vamos verificar a nossa resposta. E é a primeira alternativa. Resposta correta. Então vamos para a próxima questão. Então tem aqui: quais das equações a seguir têm infinitas soluções? Escolha todas as respostas aplicáveis. Então, como ele fala que escolha todas as respostas aplicáveis, significa que pode ter mais de uma equação aqui que satisfaça essa situação. Ele quer que tenha infinitas soluções. Então, significa que tem que ter mais de uma solução. Então, vamos lá. Então, novamente, eu vou ter que pegar cada uma delas. Vamos verificar primeiro. Então, a nossa primeira é x menos 37, que é igual a x menos 37. Certo?
Então, nesse caso aqui, isolando o x, eu tenho x mais x, fazendo a correção. Então, o x ali, como ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, x menos x, que é igual a menos 37 mais 37. Então, x menos x dá zero. Menos 37 com mais 37 também é igual a zero. E aqui eu chego numa situação verdadeira. Por que numa situação verdadeira? Porque ele está falando que zero é igual a zero. Então, se isso daqui for verdadeiro, independente do valor de x, sempre vai dar uma situação verdadeira. Então, a nossa primeira equação tem infinitas soluções. Não importa o valor de x que você satisfazer aqui, que você colocar na primeira, porque como ele é o mesmo, o valor que você colocar do primeiro lado da igualdade vai ser o mesmo do segundo lado da igualdade. E nesse caso vai dar a mesma resposta. Então, um exemplo. Se você colocou 1, então você vai ter 1 menos 37, dá menos 36, que vai ser igual também do outro lado a menos 36. Colocou 10, então 10 menos 37, menos 27, que também vai ser igual ao do outro. Então, a nossa primeira equação tem infinitas soluções. Vamos para a segunda. A nossa segunda é 73x menos 37, que é igual a 73x menos 37. Então, vocês já podem notar que os dois lados da igualdade são iguais, o mesmo valor. Então, significa que também vai acontecer a situação da verdadeira. Então, só demonstrando. Então, você tem 73x, estava positivo, fica menos. Então, menos 37. Então, menos 37, passa para o outro lado, mais 37. E aqui, novamente, 0 igual a 0. Também é uma situação verdadeira. Então, a nossa segunda equação, ela também tem infinitas soluções. Da mesma maneira que eu tenho na terceira, também são iguais, né? Menos 37. Aqui, ó. Então, você tem menos 37x menos 37, que é igual a 37x menos 37. Também vai dar infinitas soluções. E na última também. São iguais, ó, qualquer valor que eu substituir de um lado vai ser o mesmo do outro. Então aqui eu tenho que todas as equações possuem infinitas soluções. Então vamos para a próxima. Encontre o valor de g, e aí eu tenho a equação 9 mais 3,5g, que é igual a 11 menos 0,5g. Então, novamente, é uma equação do primeiro grau. E aí, nesse caso, é só substituir, isolar a nossa variável g. Então, vamos pegar. Começando com 9 menos 3,5g é igual a 11 menos 0,5g. Isolando. Então, menos 3,5g. O menos 0,5 se torna mais 0,5g, que é igual a 11. Então, mais 9, menos 9. Menos 3,5 com mais 0,5. Então, aqui eu tenho o valor de menos 2g, que é igual a 11 menos 9. Então, 11 menos 9, 2. Então, o menos 2, ele está multiplicando. Então, para o outro lado, dividindo. Então, 2 dividido por menos 2. Aqui não fica positivo, porque a troca de operação é a multiplicação. E nesse caso, eu tenho que g é igual a menos 1. Então, verificando a nossa resposta. Então, como g é igual a menos 1, então tem que ter o valor do traço. No caso, para indicar o sinal negativo. Então, eu tenho menos 1. Então, verificando. Vamos verificar onde que
possivelmente fizemos um erro. Desculpa. Então o meu erro foi exatamente aqui. A nossa equação era mais 3,5. Aqui, por descuido, eu acabei colocando o sinal negativo, ó, menos. Então realmente não ia dar. Então vamos verificar aqui novamente. Então aqui é um mais. Aqui também tem que ser um mais. Então nesse caso aqui eu tenho 3,5 mais 0,5. Então aqui não pode ser igual a menos 2, né? Então aqui tem que ser igual a 4g. Então 4g é igual a 2. E aí, vamos apagar. Encontrar a resposta correta. Então eu tenho 2 sobre 4. E 2 dividido por 4 é igual a 1 sobre 2. Pode ser feita a simplificação por 2. Que também é igual a 0,5. Metade, né? Meio. Então vamos só corrigir. Então 0,5. Novamente, agora nós temos a nossa resposta correta. Peço desculpa para vocês pelo equívoco, né? Pelo erro mesmo. Foi um erro grotesco, mas vamos continuando. Encontre o valor de y. E aí, novamente, aí eu tenho a equação. Vamos copiar com um pouquinho mais de atenção. Então, eu tenho 12y mais d, que é igual a menos 19y, mais t. Então, verificando, 12y mais d, que é igual a menos 19y mais t. Ele pede para encontrar o valor de y. Então significa que eu tenho que isolar a variável y. Independente da quantidade de variáveis, eu preciso isolar o y. Então eu tenho 12y menos 19. Então mais 19y, que é igual a t. Então mais d, então menos d. 12y com mais 19y. Então, fazendo a multiplicação aqui. Fazendo a multiplicação não, desculpa, fazendo a soma, né? Então, no caso, 12 mais 19, 31. Então, tenho 31y, que é igual a t menos d. E aí, valor do y. T menos d. 31 que estava multiplicando, passa-se para o outro lado, dividindo. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, vamos verificar. Então, aí, ó, aqui ele já abre a questão da calculadora, né? Então, ele já colocou y é igual. Então, eu preciso colocar apenas essa fração. Então, t menos d sobre 31. Então, vamos lá. É uma fração. Então, t menos d dividido por 31. E aí, verificando. Resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. Encontre o valor de d e dê uma resposta exata. Então, novamente, ele quer encontrar o valor da variável d. Então, vamos isolá-la. Então, eu tenho meio que multiplica sete d mais 4, que é igual a 7 menos 1,5d. E aí, fazendo a multiplicação.
Então aqui é uma distributiva, tem que lembrar que esse 0,5 está multiplicando todos os termos. Então 0,5 vezes 7, multiplicar por meio significa dividir por 2, então eu tenho a metade de 7. Então metade do número 7, 3,5, D, mais 0,5 vezes 4, metade do número 4, então 2, que é igual a 7 menos 1,5 D. Isolando, 3,5 D menos 1,5 mais 1,5, operação inversa, igual a 7. Então, soma mais 2, menos 2. 3,5D mais 1,5D. Então, 3,5 mais 1,5. Nesse caso aqui, eu tenho o valor de 5D. 7 menos 2, 5. E aí, o valor do D, 5 dividido por 5. Então, D igual a 1. D igual a 1. Verificando a nossa resposta. Mais uma vez, uma resposta correta. Nossa penúltima questão. Então, quantas soluções a seguir? Quantas soluções a equação a seguir tem? E aí, novamente, vamos verificar. Pode acontecer daqui no início a gente já conseguir encontrar isso, né? Como é uma equação do primeiro grau, então aqui ela vai ter uma solução ou infinitas soluções. Tá? Mas aí, isolando aqui, nós podemos saber exatamente qual que vai ser a quantidade de soluções. Então vamos lá, copiando a equação. Então eu tenho menos 9 multiplica x mais 6, que é igual a menos 9x mais 108. Distributiva, então menos 9x com menos, então menos 9 vezes 6, então menos 54, que é igual a menos 9x mais 108. Isolando, então eu tenho menos 9x mais 9x, que é igual a 108 mais 54. Então, menos 9x com mais 9x. Então, isso aqui dá zero. São opostos. Eu tenho zero, que é igual. Então, 108 mais 54. Esse número não é igual a zero, certo? Então, fazendo 108 mais 54, vocês vão ter o valor. Então, 8 com 4, 12, 6, 162. Então, 162. Zero não é igual a 162. Aqui eu tenho uma afirmação falsa. Nesse caso, eu não tenho solução. Ou não possui solução. Certo? Então aqui, a nossa resposta não tem solução. E aí, vamos para a última. Então, encontre o valor de x e aí ele me dá a equação também. É uma equação que tem mais de uma variável, mas como ele pede o valor do x, eu preciso isolar ele. Então, eu tenho a nossa equação d multiplica menos 3 mais x é igual a k vezes x mais 9. Então, multiplicação distributiva. Então, eu tenho menos 3d mais dx, que é igual a kx mais 9. Isolando a variável x. Então, vamos lá. X de um lado é igualdade, os números, o restante, para o outro.
Então eu tenho dx menos kx, que é igual a 9, mais 3D. Então, menos 3D negativo, positivo, o kx positivo, negativo. E aí, aqui eu tenho uma subtração. E entre os termos dessa subtração eu tenho um termo comum, um termo que se repete. Então nesse caso aqui é o x, ó. Pode observar que ele está nas duas parcelas. Então eu posso colocar ele em evidência. O que significa isso? Vamos indicar ele através de uma multiplicação. Então você vai fazer a divisão de dx dividido por x, dá d, menos kx dividido por x, dá k. Então, se você fazer essa distributiva, você vai voltar para a linha anterior. Vai voltar para a situação anterior. Então, eu só estou reescrevendo essa daqui, colocando o termo em evidência, aquele termo que mais se repete, ou que se repete em todos. Aqui não tem como fazer a soma de 9 com mais 3D, porque não são termos semelhantes. Então, 9 mais 3D. Eu fiz esse processo de colocar em evidência porque pede o valor do x. Então, eu tenho que encontrar a minha solução somente nos outros termos, isolando o x. Então, o x vai ser igual a 9 mais 3D, multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, dividido por d menos k. E aqui não tem o que ser feito. Tá? Termina aqui. E aí, vamos colocar a nossa resposta. É uma fração. Então, eu tenho 9 mais 3D dividido por D menos K. Lembrando que eu coloquei todos esses valores via teclado, somente a fração que foi aqui direto pelo Khan Academia. Então, verificando. A resposta correta. Tá? E aqui eu terminei a solução desse teste, nós podemos observar o resumo. Correto? Isso aqui vai ser o valor de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós tivemos apenas um erro, porque foi um erro quando eu copiei a equação, mas nada impede o aprendizado de vocês.